Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Se alguém puder escrever aí, tá tudo bem? Estamos começando a nossa live. Eu vou aguardar aqui a professora Larissa e hoje também o nosso convidado super especial, colega de profissão, o promotor Diego Braga. Estamos aguardando eles entrarem. Peço só para você, tá tudo certo, né? Ai, que bom, que bom. Dir, minha amiga, que saudade de ti, da Ana. Direito Mastigado, obrigada por estar aqui, por nos acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre lei de abuso de autoridade, né? Nosso quadro Processando Penal, ele é semanal, comigo e com a professora Larissa Luz, e nós sempre trazemos pontos específicos e muito conteúdo para vocês, tanto para a prática quanto para a preparação para concursos públicos, tá bom? E hoje nós tivemos, então, teremos essa participação, né, honrosa do nosso colega Diego Braga. Então, estou esperando aqui o pessoal entrar. Vamos mandando enquanto isso nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, né? Tem um aviãozinho aí, compartilha com o pessoal, chama para live. Quem quiser já printando, né, para colocar para a gente, ó, o nosso especialíssimo convidado já chegou. Então, já vou chamar ele. Lari deve estar entrando também. Já vou chamar o nosso colega. Pronto. Aí, pessoal, vocês podem colocando as dúvidas, né, de vocês aqui para a gente fixar. Olá, Diego, Lucinha. tudo bem? Tudo bem? Nossa, que prazer conversar contigo. Opa, prazer é meu, obrigado pelo convite aí. Espero poder somar um pouquinho e a gente fazer uma Com live bacana, trazer um certeza. conteúdo bacana aí pro pessoal. Com certeza. Olha, a gente que agradece muito tu ter aceitado este convite. A Larissa ainda não entrou. Lari, se tu tiver por aí, manda o linkzinho para eu te adicionar, que eu não estou te encontrando aqui. Eu e a professora Larissa, né, nossa colega do MPDF, eu do Ministério Público do Mato Grosso, tu do Ministério Público do Goiás, né? É, Então somos três aqui. Nós temos esse quadro semanal que se chama Processando Penal e nós trazemos sempre assim, informações para o pessoal que está se preparando para concurso público e também para a prática, né? De temas que a gente tem discutido bastante. E nos veio a ideia de falar sobre esse tema da lei de abuso de autoridade. Ninguém melhor do que tu. Eu já te acompanho faz tempo, né? Aqui no Instagram. Eu sei que tu fala super bem, domina super bem. Então, assim, nós ficamos muito felizes que você aceitou participar conosco desse quadro, viu, Diego? Muito que bom. obrigada. É isso aí. A minha preocupação é de fato fazer um Instagram que traga de conteúdo bacana pro pessoal. Conteúdo. Não é só Uhum. postagem bonita, né? Tem que trazer um conteúdo bacana. Exatamente. Conteúdo para agregar, né? Isso aí. Essa é a ideia. Então, a Lari não entrou ainda, mas daqui um pouco ela deve entrar. Mas para a gente não perder tempo, né, e seguir aqui o nosso papo, a gente tem uma lei super importante para conversar hoje, né, que é a nossa lei de abuso de autoridade. E seguindo nessa linha aí, eu já pedi para o pessoal ir colocando as dúvidas que tiverem. Mas aí eu te pergunto, Diego, assim, já tem um tempinho, já tem um ano praticamente da implementação dessa lei. O que tu acha que, em termos assim de direito material, de tipos penais, o que é imprescindível, né, a gente saber sobre essa lei? Bacana a pergunta. E o que acontece? A sua pergunta, ela vou responder com depende. Por quê? Porque depende da prova que o pessoal vai fazer. Se for para delegado, a gente tem que analisar alguns tipos penais mais específicos aqui. Para magistrado ou para o mesmo Ministério Público, outros. Por que eu falo isso? Inclusive, na minha aula, eu começo nos primeiros temas que eu abordo, é justamente esse. Essa é uma lei voltada para fundamentalmente, né? É lógico que são tipos penais que são próprios, porque somente servidor público pode praticar,
mas ela é destinada fundamentalmente a policiais, membros do Ministério Público e magistrados, seja magistrados. Então aí já tem uma característica, né? Quer dizer, são Exatamente. crimes próprios. Exatamente, são crimes próprios, ou seja, dependem de uma característica específica que é, no caso, servidor público. Ah, mas pode perguntar, mas só servidor público pode praticar? Não necessariamente, porque aí particular pode Olá, praticar pessoal, junto, boa chamado extraneutro. noite. Olá, Oi, Larissa, tudo bem? Lari! Consegui Imagina, entrar. bem-vinda. Nós estávamos te esperando, mas aí já começamos, que o pessoal já começou a entrar. Então, Sim, se sim. apresente aí, Lari, para o nosso convidado Olá, ilustre. gente, boa noite. Prazer de ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite, para a gente conversar aqui sobre esse assunto tão membros do Ministério Público, de alergadura conversando sobre um tema tão importante. Obrigada, pessoal. Obrigada por estar aqui conosco, amiga. Boa noite. Boa noite. Então, nós já estávamos conversando, Lari, eu pedi para o Diego já começar, falando assim sobre os tipos penais, sobre a parte material, o que é imprescindível para o pessoal saber sobre a lei de abuso de autoridade para as provas. Então, ele já estava aqui Vamos em frente. tecendo as considerações. Então, pode continuar, Diego. Vamos lá, Diego. Bom, primeiro queria seja bem-vinda, Lari, a nossa live, né? Eu que sou o convidado, a live é de vocês, né? Mas eu já a Nossa, conhecia além do Instagram aqui, porque minha esposa é magistrada no DF e ela já falou já fez audiências com você. Então eu já tinha ouvido falar de você. Que bom. Mas bacana. É isso aí. Então eu estava falando que a lei ela é destinada a servidores públicos, então, ou seja, são crimes próprios, mas eventualmente o particular pode praticar junto, que é o chamado extraneus. Se de repente essa nomenclatura cair em prova, eu sei que derruba muita gente, então pega essa dica. Extraneus pode praticar desde que ele entre dentro do elemento subjetivo dele, ele tenha consciência que ele está praticando com um servidor público no exercício lá das funções dele. Então já é a primeira dica para o pessoal. A Luciana até me perguntou quais são os tipos penais mais importantes. Eu respondi, depende da prova que você vai fazer, né? Se for fazer prova para delegado, tem uns tipos muito específicos aqui, que só o delegado pode praticar, inclusive, outros só o magistrado, inclusive tem tipos penais que são desembargadores, né? Magistrados que atuam em segunda instância e tal, então depende muito do concurso. certo. E aí, Diego, já te pergunto, existe algum tipo penal que seja culposo nessa lei? Tem um tipo penal culposo. Peraí, vou achar ele aqui. Porque o pessoal tem comentado assim na doutrina que não tem, que tem, então vamos esclarecer isso aí, né? Enquanto ele procurei, eu vou pedir licença aqui para mim. O que cai mais para os concursos, né? Ele falou muito sabiamente, depende do concurso que você está prestando, mas eu já deixo um alerta, né? Em relação ao concurso de Ministério Público, que como titulares da ação penal, a gente não tem essa desculpa, a gente tem que saber cada detalhe de todos os tipos penais, né? Então, ontem mesmo eu recebi 2 inquéritos de abuso de autoridade de autoridades diferentes. Então, assim, não tem muito jeito não, tem que saber as vírgulas, minha gente, porque vai cair na sua prova. E nós estamos aí com o edital, né, do MPDF aberto. Exatamente. Então aproveitem para quem estiver aí prestando concurso já tirar suas dúvidas agora, nesse momento aqui. As inscrições. Então essa questão de existir um tipo penal culposo é algo que a doutrina ainda está assim, né? Não está muito firme. Então por isso que eu achei importante perguntar para o Diego. Pois é, eu confundi aqui, não é culposo, não, é deixar de entregar a nota de culpa, não é o tipo penal culposo. Tá, é o omissivo. Deixar de entregar a nota de culpa, não é o crime culposo, perdão. Não existe, né? O crime nessa culposo lei, nessa lei. não. Então, isso é importante, né? Já fixar que os crimes são próprios e que não existe o crime culposo, né? Modalidade culposa. Na verdade, porque o crime culposo tem que estar expressamente previsto aqui no tipo penal, né? E aqui não tem.
O, o tipo que eu confundi aqui é deixar de entregar a nota de culpa, não é o delito efetivamente Então vamos culposo. seguir nessa linha aí. No omissivo, então, só tem esse ou tem outros? Tem outros, inclusive do magistrado, né? Quando ele deixa Uhum. de analisar dentro de prazo razoável a prisão, esse tipo penal é importante para o pessoal que vai fazer a prova da magistratura, né? Vamos ver qual. E tem essa questão aí desse tipo penal que o Diego acabou de mencionar. Nós vamos ter que ficar atentos, né? A questão aí da questão da lei de crime em relação à lista de custódia, não é? Essas questões vão ser perdas aí de discussões em relação ao deixar de promover a análise do APF no prazo devido, deixar de promover a lista de custódia no prazo devido. Isso, com certeza, o seu examinador vai cobrar na sua prova, especialmente tenho intuição, numa prova Lário, seu áudio está falhando. discursiva, porque Para mim tá falhando também. Seu áudio está falhando. Mas deu para entender que você está com a intuição aí da lei de abuso para o edital do MPDF, né? Então, quem estiver assistindo aí já aproveita. Ih, agora sumiu de vez. É. né? Agora. As decisões. Bom, mas vamos lá então. Eu acho que ela saiu, vai entrar de caiu. novo, é melhor, né? Esse tipo E penal que eu aí, tava de. falando é o Continua. artigo 9º. Olha só o que ele diz, ó. Artigo 9º. Caput. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Aí esse tipo ali, quem pode praticar é um pouco mais amplo. Mas aí vem o parágrafo aqui, ó. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente ilegal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. E 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, esse aí é um tipo penal omissivo, é um não fazer, que a autoridade judiciária, que é muito específica, quando ele não analisa aí dentro E do esse prazo razoável. manifestamente incabível, Diego, assim, te parece que é um pouco aberto ou tem uma limitação concreta? Qual que é a tua avaliação nisso aí? Pois é. O que eu falo quando eu analiso esse tipo penal aqui? Eu digo o seguinte, só vai conseguir caracterizar isso aqui se a autoridade, o magistrado, ele não fundamentar a decisão dele. Foi uma decisão teratológica de 2 linhas, imagine. Então, ele fundamentou ali a decisão Está dele, satisfeito o está requisito, né? satisfeito, né? O direito não é uma ciência exata, né? Então, cabe aí a análise no caso concreto. Inclusive, eu faço até um parênteses aqui. A própria lei, ela expressamente, lá no artigo 1º, parágrafo 2º, se alguém engano, deixa eu ver aqui, ó, ela proíbe o chamado crimes de interpretação, vedação a crimes de hermenêutica ou de interpretação. Isso. Exatamente. Essa Ufa, expressão, né? eu acho que ela vai entrar na moda por Salvou um a tempo pele nas de muita provas. gente. Então, é muito importante o pessoal falar, artigo 1º, parágrafo 2º, vedação dos crimes de hermenêutica. Então, o que eu falo? Tanto para magistrado, ou para o mesmo Ministério Público, ou policial, que caso de uso de algema ou não, você tem que fundamentar. Você não pode simplesmente dizer que na hora lá você vê. Não, você tem que botar no papel, fundamenta. Então, você tem uma justificativa ali, um fundamento, mas ok, você não pode deixar de fundamentar, de argumentar, porque senão aí pode dar problema. Diego, Concorde ou não, tem que ter a fundamentação. Na sua leitura, essa questão da divergência interpretativa, né, na fundamentação dos fatos, essa questão da hermenêutica, qual é a incidência dela em relação à ocorrência mesmo do fato criminoso? Ela incide na tipicidade, ela incide na ilicitude? Conta aí pra galera onde é que isso aí vai excluir o delito de hermenêutica.
Pois é, para mim exclui a própria fato típico, né? O fato vai deixar, sequer, não vai deixar de ser típico. Então, lembrando que a gente Concordo com você. adota no nosso ordenamento jurídico o fato típico e lícito culpável, teoria tripartite, para análise do tipo penal. Então, a interpretação tem que ficar muito claro ali, o elemento subjetivo do agente tem que ter aquele dolo de fato de Concordo. praticar aquela conduta, e uma vez excluindo isso, o fato sequer ele é Até típico. porque nessa lei, o dolo, ele é um dolo específico, né? E a própria Exatamente. lei, no artigo, eu não lembro agora, traz isso, né? Eu acho que é o artigo, eu não Primeiro, sei, é o artigo primeiro, primeiro, parágrafo primeiro. Artigo primeiro, parágrafo primeiro. pronto, isso mesmo. Olha lá. Exige a Então, isso aí, finalidade gente, ó. específica de prejudicar outrem, estou lendo aqui, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Estou aqui fazendo a colinha para ajudar a turma. Isso aí. Isso, então vejam bem. Né, a gente já precisa de um dolo específico. Não tem crime culposo nessa lei. O dolo é específico, tem que ter, né? Está categorizado em uma dessas três possibilidades, né? Então, e esse crime de hermenêutica, que na verdade não existe, né? A própria lei veio dizer isso. Então, né, pelo que a gente conversou aqui, ele acaba se fundamentado e ocorrendo uma divergência, excluindo o próprio tipo penal, né? Uhum. Exatamente. Importantíssimo. Essas dicas aí que a gente está dando, a gente está dando fazendo uma introdução da lei, que com certeza isso numa prova subjetiva, uma prova discursiva, isso com certeza será explorado se cobrarem essa lei aí. Exatamente. Se Não for, tem se o dúvida. candidato for instado a discorrer, ele vai ter que discorrer sobre todos esses detalhes, e são muitos, né? Claro Exatamente. que ele vai estar numa prova discursiva com a lei em mãos, mas tem muita teoria por trás aí de cada detalhe Tem que desenvolver, né? norma que tem que ser Diego, tem resolvida uma e que ser pergunta. destrinchado. Sugiro fazer um resumo sobre depois aqui que a gente está falando. Ouve depois da live e escreve. Prepara a sua resposta da questão sobre esse tema. Diego, tem uma pergunta que apareceu aqui do Jonathan. Ele está perguntando aqui, a partir da vigência da lei, né, no artigo 15, inciso 2, a presença do advogado no interrogatório policial seria obrigatório? Essa é né, uma discussão que tem por aí. O que tu acha? Não, porque é a que prevalece na doutrina que não é obrigatório. Por quê? Porque o tipo penal, ele fala lá, ó, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu Opção patrão. já acaba, né? Pois Já é, nesse caso aí, eu acho que o tipo termo. penal ele esclarece de pronto aí. O que não pode se fazer é fornecer a opção ao investigado, ao interrogado lá, que ele tenha a presença do advogado dele. Isso é que poderia caracterizar o abuso de autoridade. Agora, não é Eu sempre falo obrigatório. para eles, Diego, eu e a Lu, a gente sempre conversa aqui com os alunos, usa sempre esse chavão aqui nas nossas lives, é que quem sabe o princípio dificilmente erra a questão, né? Se a gente for lá desde os princípios, a natureza jurídica do inquérito policial, que é o procedimento inquisitório por natureza, que não se exige a obrigatoriedade absoluta. Se permite, mas não se exige, né? Permite, mas não se exige. Ou seja, a gente sabe a base, a gente sabe o princípio, a gente consegue resolver a questão. E ainda mais aqui, com esse termo específico, né? A pessoa tem que ter optado, ou seja, tem que ter sido oportunizado a ela o direito de ter advogado e ainda assim o delegado não ter atendido essa oportunidade. Então, vejam só a riqueza aí do comentário da Luciana e do Diego a respeito dessa questão da opção. E quem sabe, o princípio não erra a questão. Exatamente. Não Outro ponto importante de destacar nessa lei foi o lobby, com certeza, que a OAB teve, né? Porque, inclusive, eles colocaram lá o artigo 20, que foi muito específico para os advogados. É claro que se tutela o investigado, o réu e tal, mas a importância que foi dada ao advogado, lá, o artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Então, se ele optar por ter essa entrevista pessoal, se não o fizer, é crime de abuso de autoridade. Aí vem o parágrafo, ó, incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto, ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável
depois eu vou comentar essa questão do prazo razoável, antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado com ele e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então, olha a importância que foi dada ao advogado, se não se observar essas minúcias aí na hora de uma audiência. Aí eu faço esse parênteses aqui do prazo razoável. É um conceito jurídico indeterminado. Infelizmente, vai depender do caso concreto. Mas é lógico que se for cobrado isso numa prova objetiva de primeira fase, você tem que lembrar que existe esse conceito jurídico indeterminado aí, prazo razoável. A doutrina não chega num consenso no que seja prazo razoável. Vai depender da complexidade do processo, do caso concreto lá, quantos réus eram, então, do magistrado que está conduzindo ali, então isso tudo vai ser analisado no caso concreto. Infelizmente, quando os tipos penais eles colocam conceitos indeterminados aqui, a parte da doutrina, inclusive, fala que a constitucionalidade é duvidosa, porque o tipo penal ele tem que ser muito bem claro em todos os seus aspectos, todas as circunstâncias ali. Então, é uma crítica que a doutrina faz aí nesse prazo razoável. Certo. E, além disso, Diego, assim, essa foi uma importante observação, né, com relação aos tipos penais. Eu te pergunto se houver, nesse caso, por exemplo, num caso concreto, né, uma concussão, uma corrupção, seria um concurso material com o abuso? Como que fica isso? Sim, com certeza. Por quê? Os Questão bens linda jurídicos de aí prova são... oral, hein, gente? Nossa boa, né? Senhora, matadora. Os bens jurídicos, nesse caso, são diversos, né? Então, você tem que analisar por esse caminho. Ao princípio, né? Exatamente. Se for prova discursiva oral, maravilha. Você já vai ver aqui. Então, os bens jurídicos tutelados são diversos. Então, a gente já mata a questão, né? Então, eu entendo aí, vai depender muito se está fazendo prova, mais uma vez, né, para Ministério Público, delegado, defensoria, né? Eu entendo que é cúmulo material, tem que somar as penas. Mas vai que você está fazendo prova para uma defensoria, você tem que defender o mais benéfico ali pro réu, pro acusado, pro investigado. Tem que direcionar para a prova, que a gente sempre conversa, né, Lari? Você tem que saber para quem, né, para que instituição você está prestando a prova. Então, tem que ir consciente disso, né? Para evitar problemas depois, né? Não, bacana. E, bom, Lari, você tem alguma pergunta aí? Eu estou fazendo as perguntas que eu fui anotando do pessoal aqui também. Vai tocando. Essa é uma pergunta boba, né? Mas é porque a lei, impressionantemente, tocou nesse assunto, mas por meio de qual ação penal se processa os crimes de abuso de autoridade? Parece até besteira, mas é porque a lei... Pois é, então... Boa pergunta, né? Às vezes eu lembro que eu estava... Vamos custar a gente comentar. Eu lembro que eu estava estudando... Sim. Tá um pouco atrasado o teu áudio, Lari, mas a gente está ouvindo. Eu lembro que eu estava estudando especificamente já para a prova oral do concurso e a gente fazia simulados e com outros candidatos que estavam em outras provas orais pelo Brasil afora, num curso específico, né? Aí, às vezes, essas perguntas que, em tese, são mais simples, quando o candidato se enrolava, isso causava uma má impressão muito grande. Então, é muito importante você estar preparado para qualquer tipo de pergunta, não só as mais complexas e tal. Você tem que estar preparado para perguntas mais, em tese, menos difíceis, né? E essas não dá para errar, né? A gente sempre fala, não dá para errar pergunta fácil, deixa para errar difícil, né? Então, as ações públicas, as ações penais, em todos os tipos penais da Lei de Abuso de Autoridade são públicas incondicionadas. Ou seja, não depende de representação, não depende da vontade da vítima. O Ministério Público, uma vez tendo conhecimento da notícia crime, ele pode, tiver todos os elementos na mão, pode iniciar imediatamente essa ação penal. Então, é importante isso aí. Nesse caso, eu acho que até a lei, assim, no artigo 3º, né, eu acho que ela foi bem redundante até, né, porque na teoria geral da ação penal, a gente sabe que a regra é a ação penal ser pública incondicionada, parece uma pergunta boba, mas a lei fez questão de deixar explícito, de né, frisar o que não precisava por força do princípio, e como o Diego falou, às vezes o examinador
pergunta, a lei de abuso de autoridade tratou de alguma forma sobre a ação penal e o candidato está desatento e não vai e pode escorregar, achando que algum outro tipo penal tem, né, ação penal pública condicionada e tal. Ou seja, não, pessoal. Todos os crimes se processam mediante ação penal pública, Você sabe que me incondicionada. chamou a atenção, e foi um ponto que o Diego abordou aí, a questão, né, toda do fundo, do lobby, da formação da lei, é que essa lei, ela trabalhou muito, assim, com muita ênfase a questão da ação privada subsidiária, né? Uhum. Então, assim, Exatamente. deixou muito claro esse interesse, né, Diego? O que vocês Exatamente. acham? O que, na verdade, parte da doutrina também critica, porque era desnecessário, porque você estava só recorrer à Constituição Federal e à regra geral lá do Pronto. CPP, né? É, Mas é importante saber que é letra de lei, né? Exato, e sabe o que acontece? Pasmem, logo no começo, quando foi editada a lei, a gente via muito discussões, até nos grupos de, vou dizer, colegas. Nossa, a lei de abuso de autoridade agora criou uma nova espécie de ação penal privada subsidiária e tal. não Minha gente, precisava. não é nova, é a que já existia. Não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma regra especial, é exatamente a mesma coisa que já vem lá da Constituição, repetida no Código Penal, no Código de Processo Penal. E o legislador aqui na Lei de Abuso de Autoridade colocou aqui de novo. Não tem nada de novo. Não é uma ação penal subsidiária diferente do que já existia, né? Fique bem claro isso. É a mesma, a mesmíssima. Eu vi aqui o nosso colega entrando, o Júlio, promotor, nosso colega do Acre. Bem-vindo, Júlio. E Boa também já noite, está intimado colega. para uma live, né, Lari? A gente já vai entrar em contato também para a gente conversar. Já. É, Bom, além disso, tem outra coisa que me chamou muita atenção nessa lei, que eu achei que é importante a gente falar sobre isso, que é a questão da perda do cargo, né? Porque ela trouxe uma disposição bem diferente, assim, né? Então, Exatamente. vamos falar sobre isso um pouquinho. Vamos falar. Então, você tem que analisar a regra geral lá do artigo 91 e 92 do Código Penal e toda vez que eu faço a análise das leis extravagantes, eu também falo dos aspectos processuais, aspectos especiais com relação à regra geral lá do Código Penal. Então vamos lá. Ana, o que diz, quais são as principais diferenças aí dos efeitos da condenação? Uma delas é a perda do cargo. Efeitos genéricos do artigo 91 e 92, são automáticos, formam um título executivo para ser cobrada a reparação do dano na esfera civil, confisco dos produtos e instrumentos ilícitos. E os efeitos específicos devem ser expressamente declarados lá na sentença, que é a perda do cargo, função ou emprego público, mandato eletivo, perda do poder familiar, tutela ou curatela e perda do direito de dirigir, no caso lá de crimes de trânsito. Aqui ele é muito específico, ó. Está lá no artigo 4º, inciso 2. A perda do cargo, do mandato ou da função pública são efeitos da condenação. Então, aqui, mas ele vem no parágrafo único que fala, olha, os efeitos previstos no incisos 2 e 3, que é a perda do cargo, deste são condicionados à ocorrência da reincidência. Isso não tinha Não tinha. coincidência, não tinha semelhança, previsão semelhante lá no Código Penal. Então, isso aqui é muito importante. E ele fala expressamente que não são automáticos. Aí sim é semelhante com Muito o Código bom. Penal. Mas, com certeza, isso aí, principalmente provas objetivas, vai despencar, porque é uma especificidade dessa lei que exige a reincidência E para a essa perda do reincidência cargo. tem que ser específica, Diego? Pois é, reincidência nesse tipo de crime, que é de abuso de autoridade. Isso que é Específica. importante. Uhum. Exatamente, Então, pessoal. Muito cuidado com isso. Não Muito basta cuidado que com haja isso. uma reincidência. Tem que haver uma reincidência específica. Você tem dúvida alguma, gente, colegas, vocês aqui, vocês têm dúvida alguma que o examinador tem sangue nos olhos com esses detalhes, com essas minúcias? Não, então, isso aí com certeza vai cair. Essa questão, né, da perda do cargo ou inabilitação que trouxe a lei, isso aí com certeza vai ser objeto de questionamento em provas objetivas, porque tem essa novidade, né, de duas condenações da reincidência específica e a motivação. Então ele vai trabalhar com essa conjugação, né, desses requisitos.
Ah, E questãozinha tranquila, né? Ele mesclar isso aí, que tem que ser exato, reincidente, não tem, é automático, não é automático. Então, eu isso. visualizo E eu, claramente questõezinhas de prova e de objetivas exato. nesse E o que eu sentido. falo para eles é que Tranquilo. os itens, né, da lei têm itens muito longos. Então vejam que os incisos são longos, aqui esse parágrafo único é longo, aí tem vários detalhes, os ous, os salvos, os es, tudo isso tem que ficar com muita atenção, porque é aí que mora o perigo. É, Exatamente, não, né? é verdade. Principalmente nas diferenças das regras gerais, ou seja, do É, Código Penal ou do Código de Processo Penal. Então, eu destaco muito isso, né? Essas diferenças da regra geral. Uhum. Posso fazer um outro Não, é destaque aqui, que eu acho claro, por que é favor. questãozinha claro. muito importante, e a gente, o examinador que estiver ligado aí em rede social, ele vai ver e vai observar isso, porque isso me incomoda muito quando eu vejo em rede social, que é o artigo 13 da lei, que ele fala assim, ó, constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou a redução da sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Gente, isso aqui eu vejo, infelizmente, policiais cometendo esse crime aqui dioturnamente em rede social. Diuturnamente nas redes sociais. Exatamente. É. E as pessoas, elas não observam esse detalhezinho aqui, ou parte dele, que muitas das vezes eles acham que estão agindo em conformidade com a lei, eles cobrem só o rosto, Para não do, identificar, mas não não é a identificar. identificação do rosto, é a Ou parte do parte do corpo. É a corpo É. mesmo. exposição. O que a lei Aham. pune é a simples exposição. Não é nem a identificação da pessoa, ou seja, é expor, exibir ou expor. Uhum. Quer dizer, é Exatamente. muito antes, né, da identificação que a lei quer prevenir. É a mera É, Exatamente. não. exposição da pessoa. Agora, fiquem atentos. Por quê? Porque o teu examinador pode perguntar para você se, por exemplo, o trabalho, quando um repórter está lá fazendo uma filmagem, uma reportagem na porta de uma delegacia ou do fórum, sei lá, imagine, essa é um caso lá, e o repórter está fazendo a filmagem, o policial passa com esse preso, algemado, né? Algemado com esse preso. Então, haveria crime de abuso de autoridade? Não. Você tem que analisar o seguinte: o Até porque policial. não tem o dolo específico, né? Exatamente. O policial está ali fazendo o trabalho dele, conduzindo, e o repórter, inclusive, liberdade de imprensa está prevista na Constituição, está fazendo o trabalho dele. Então não há nenhuma violação, nenhuma exposição ali. Ele simplesmente passou É. conduzindo o preso e o repórter filmou. Então o policial não pode se Não tem. responsabilizar, não existe responsabilidade objetiva aí do E policial, não há né? nem crime culposo, né? Então não tem nenhum tipo de Exatamente. responsabilidade nesse caso, né? Então Agora, foi fique. muito bem lembrado, Diego. Esse, inclusive, para mim, assim, né, na promotoria, é o meu campeão de denúncia, porque é muito comum, principalmente no interior, né, expor, assim, pedaços, assim, partes do corpo, enfim. E acaba que as pessoas são mais conhecidas e é identificável, né? Pois Acaba é. identificando também. Também, né, tem essa característica. Agora, Mas foi bem lembrado. interessante, já que você tocou um pouquinho na prática, eu também faço controle externo da atividade policial e chega para mim, volta e meia, esse tipo de denúncia. Só que aí eles trazem para mim uma foto na delegacia do preso, e essa foto, que é aquela foto oficial lá, que o preso tirou de identificação, né, foi divulgada. A grande dificuldade é saber quem divulgou. Então, eu não posso responsabilizar o policial que tirou a foto. Não, tem que Exato. saber quem divulgou. Não, vamos Divulgou. investigar. Quem Exatamente. expôs, né? Quem Exatamente. expôs. Então, o Quem policial exibiu, que né? tirou Porque a o foto tipo fez o fala trabalho exibir. dele. Agora, se alguém foi lá e pegou a foto e divulgou, é a grande dificuldade, né? É só se o policial, infelizmente, botar isso no Instagram da vida, né? No Instagram pessoal dele e tal, aí realmente fica complicado. Mas, fora isso, há uma dificuldade de se identificar aí a autoria desse tipo de crime, né? Não é verdade. Pessoal que está entrando agora, boa noite. Tem várias pessoas aqui. Deixem as perguntas de vocês, tá? As dúvidas de vocês. Nós já estamos. Eu sempre falo que as lives, eu e a Larissa, elas voam, né? Então, e com o Diego, então, nós já estamos 35 minutos, né? Já Já, meu voou, Deus! já voou. Mas tem uma pergunta aqui, Diego, que é até bem interessante. Qual a sua opinião, né, sobre a aplicação
dos institutos despenalizadores na Justiça Militar, né, com relação a essa lei, né? Porque na lei aqui, a gente tem, eu contei, né? São 7 crimes de menor potencial ofensivo e são 11 de médio potencial ofensivo, né? Então, assim, é aplicável a 9.099, então tem transação, todos cabem sursis, né? Uhum. E o ANPP. Aí a pergunta que apareceu aqui de alguém, não lembro o nome, aqui já tem um tempinho, é sobre a aplicação desses institutos na Justiça Militar. Então, Pois te existe perguntar. não existe uma vedação quanto à aplicação na Justiça Militar, né? Porque todo um regramento específico. Não é porque Uhum. há aqui uma nova lei com tipos penais novos que vai se deixar esse entendimento. Então, infelizmente, não acredito que os tribunais vão alterar isso ou possibilitar isso. Então, infelizmente, não será adotada, acredito eu. Tem uma Uhum. pergunta aqui, um colega está perguntando, se eu publicar a abordagem de um preso sem mostrar o rosto, pratico abuso? Vamos voltar lá um É pouquinho o que a na gente estava questão comentando da antes, né? exposição. Era exatamente o que a gente estava comentando antes, né? Até que medida, né, as autoridades policiais podem publicar e postar abordagens que estão sendo aí que a gente ainda precisa achar, não é? O limite entre o direito da sociedade de ter a publicidade de eventuais operações que estão sendo feitas, né? Tem direito à informação e o direito dos investigados e conduzidos a terem as suas imagens expostas, não é? Principalmente em fases incipientes de ação, onde as coisas ainda estão sendo objeto de apuração. Quer dizer, um limite muito importante ainda que não conseguiu se chegar, não é? E a lei de abuso de autoridade, aí os tribunais certamente durante um bom tempo vão enfrentar essa questão aí. O que vocês acham desse Eu roteiro acho aí, importante pessoal? O sempre limite ao lembrar. direito à informação e o limite à integridade da imagem do preso em razão aqui do que dispõe o artigo 19. Com relação à dúvida, né, específica aqui e o caso que foi comentado, eu assim, acho sempre importante lembrar que os tipos penais dessa lei têm a finalidade específica. Então, para resolver os casos dessa lei de aplicação ou não do tipo, eu acho que a gente tem que lembrar disso. Essa exposição, ainda que não tenha sido, né, do rosto, como o Diego bem lembrou, mas assim, parte do corpo, essa exibição, teve uma das finalidades, né, que estão previstas ali no artigo 1º, né? Então, se teve, né? Então a gente pode entrar, no caso, nos tipos penais. Agora, se não teve, a gente não tem o crime culposo, então não tem como responsabilizar, né? Então tem que ter a finalidade específica de prejudicar ou de beneficiar a si mesmo, né? Ou a terceiro, ou por capricho ou satisfação pessoal. Agora, isso aí é dificílimo de provar, né? Eu acho que essa Vai aí é tudo uma depender dos prova, assim, que contextos, né? Legendas que forem postadas, comentários que vierem na sequência, tudo isso é é analisado contextualmente de acordo com o caso concreto. Então, por isso que eu estou dizendo que é difícil achar esse limite, né? No direito à muito. publicidade e à exposição, e aí cada caso vai ser o caso. É muito complicado isso aí. Olha, a minha opinião é o seguinte: o policial, se foi ele que fez a prisão, eu acho que ele não deve publicar, porque ele vai dar margem a responder uma ação penal. Então, Na não dúvida, não policial, se você ultrapasse. Já fica a não dica, né? faça Já fica a isso. dica, não faça. Porque você vai se expor demais. Então, você vai expor o acusado lá, o investigado, o preso, e vai se expor demais se você fizer isso. Então, não é um papel do policial fazer, na minha opinião, fazer esse tipo de exposição. Deixa para a imprensa, deixa para os outros blogueiros lá, não Eu faça. acho que aí é aquela velha história, né? Teve que se explicar, já dá dor de cabeça, né? Exatamente. Bem Já deu lembrado. problema. Ó, Já dá posso problema. destacar um outro artigo aqui que eu acho Claro, muito fica à bacana. vontade, Diego, por É favor. o artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade. Ó. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Veja bem, a priori pode parecer fácil uma análise aqui, mas se o examinador, se cair numa prova aí discursiva oral, acho que até numa prova oral seria bacana cobrar isso. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar isso, porque eu estou falando isso que a gente pensa com a cabeça de examinador, né? E a lei ela não especificou algo muito importante que hoje está muito em voga, que é a questão do Já grupo vi. LGBT.
Exatamente. Pois é. E aí? Isso aí, quando eu fui dar uma palestra, né, no batalhão de choque de Valparaíso de Goiás, Olha que e eles ficaram assustados com a solução que eu dei ali no caso. Então vamos lá, galera. A lei ela não é clara, não esclarece o que fazer. Eu procurei, pesquisei e não existe algo específico também. A gente vai ter que recorrer, fazer uma análise sistêmica, né, do ordenamento jurídico, e a gente tem que recorrer a uma outra legislação, que é a Lei 8727 de 2017, então uma lei relativamente recente, que ela fala, diz que órgãos e as entidades de administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual. Ou seja, existe uma lei federal que trata especificamente da administração pública federal, que fala que deve-se ver como a pessoa se identifica. Então, se Autodeclaração. eu dando a solução do caso concreto para eles, ó, vocês prenderam uma pessoa que é transexual, você pergunta como que ela se identifica. Se ela se identificar como mulher, eleição. vocês não podem colocá-la junto Um com homem. uma pessoa do sexo Uhum. masculino. Então, mas é uma questão interessante para ser Bem discutida, interessante, bem que interessante. cai Eu acho numa que o prova aí. respeito, né, à vontade da pessoa demonstra a ausência de finalidade de prejudicar. Então, aí elimina, né, o especial fim de agir e está lá resguardada a pessoa, né? Exatamente. Como eu falei no O início, o que nosso você tem que colega fazer? Amorim, Você tem que não sempre pode terminar. Diego. fundamentar, né? Bota no papel, vai lavrar lá o boletim de ocorrência, bota lá, É. justifica, para não dar problema. Até porque aí a gente entra na exceção, né, da não punição da hermenêutica, né? Então justifica, manifesta, concorda ou não concorda, não importa, você sai pela exceção da hermenêutica, É. né? Então ficar seguro com relação a isso. Comentar com o nosso colega Amorim, nossa grande honra também estar aqui conosco, falando Boa essa lei foi noite, feita gente. em Coisa causa ilustre. própria. A gente comentou Estamos isso, Amorim, no prestigiados em plena início. terça-feira. Estamos, né? Nós comentamos isso, né? O Diego muito bem lembrou aí da questão de como que veio essa lei, né? O lobby que foi feito com relação a essa lei e acabou gerando aí algumas situações em causa própria mesmo. Amiga, Mas eu fala, tinha Lai. uma questão aqui que eu acho importante, especialmente aqui para âmbito, né, de Ministério Público, que é a questão do artigo 27, a respeito de abuso de autoridade em relação à requisição de inquéritos, né, de investigações, inquéritos policiais, sem elementos mínimos. Isso aí é uma coisa Muito importante. extremamente delicada, né, para a gente. E as autoridades policiais também ficaram bastante ressabiadas com essa disposição aí do artigo 27. Já tive situações concretas de requisitar a instalação de inquérito policial com indícios, né, prova indiciária bastante segura, e a autoridade policial me contactava, doutora, tô com medo e tal. Aconteceu, isso é fato. E aí, o que vocês acham disso? Não, esse realmente é um tipo que, na verdade, preocupou assim, nos preocupou muito no início, principalmente quando a gente lida com PIC, né, com essas investigações de patrimônio público, que, né, sempre tem esse tipo de alegação. Agora, o que a gente volta é sempre na finalidade específica, né? Então, assim, eu acho que é nisso aí, a nossa tábua de salvação é isso aí. Né? Então, assim, a parte que alegou isso, ela vai ter que demonstrar o quê? Né? Vai ter que demonstrar essa especial finalidade de agir. Então, tinha satisfação pessoal, tinha interesse, enfim. Mas, assim, estando um trabalho, né, uma portaria, por exemplo, de instauração de um PIC, de um procedimento fundamentado, né? Aí a gente entra também na exceção da hermenêutica, sem demonstração de alguma dessas, né, finalidades do tipo penal, então, né, aí eu acho que a gente se salva, digamos assim. Mas foi uma preocupação quando veio essa lei, né? O que você acha, Eu, Diego? eu vou fazer uma análise mais aprofundada aqui do tipo penal. Primeiro, que ele fala, requisitar a instauração ou instaurar procedimento. Então a gente tem que separar aí primeiro quem pode requisitar e quem pode instaurar. Então, requisitar, aí, como eu falei no início, que essa lei é destinada a quem?
membros do Ministério Público, da magistratura, que são as pessoas, as autoridades que têm poder de requisição. Então, primeira análise que a pessoa tem que ficar, tem que observar. Segundo, instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa. Então, instaurar, aí a pessoa pode pensar que é só o delegado de polícia, né? Mas não. Calma alto lá, ele fala de administrativa também. Então, a gente pensa no quê? No PAD. Então, quem que pode instaurar PAD? Obrigatório, completamente aberto e de infração penal Geral. ou administrativa. Olha aí. Administrativa. Então, observe que ele ampliou bem o pulverizado tipo penal quando ele falou em administrativo. aí, né, o artigo. Porque a gente pode pensar no superior hierárquico, que pode instaurar aí esse PAD, né, esse procedimento administrativo. Aí o tipo continua. A falta de qualquer indício. Então, mais uma vez, tem que ser algo teratológico, bizarro, não, um absurdo. Teratológico. Ou, imaginando aqui que você tenha uma investigação, uma interceptação telefônica, que o agente fale lá, não, eu instaurei mesmo, sabendo que não tinha nada e tal. Você tem uma prova desse tipo aí vai ficar fácil de caracterizar o tipo penal, né? Então, a gente tem que observar essas elementares aí do tipo para caracterizar ou não o tipo penal. Beleza? Então, agora, ainda faço um outro parênteses aqui, que geralmente eu destaco. O artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, ele traz a figura da VPI, verificação da procedência da informação. Então, o pessoal que vai fazer prova para a área policial tem que saber que existe esse artigo lá no CPP. Então, mais uma vez, se fundamentar, nem que seja minimamente, você está amparado lá pelo Código de Processo Penal para você instaurar uma VPI, verificação da procedência da informação. Tá? Então, o pessoal tem que saber que existe esse instituto lá no Código de Processo Penal. Vamos responder só a última pergunta aqui, porque a live já vai encerrar, a gente tem que salvar, né? Já estamos em 50 minutos. Ah, meu Deus. Já? Voou. O Emanuel está perguntando aqui, o artigo 30 não abrangeria o artigo 27? Eu olhei aqui o 30, assim, no meu entendimento não, porque o artigo 30 ele fala justamente sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Então ele já tem também essa particularidade que difere do 27. O que vocês acham? Dá uma olhadinha aí no 27. E veja bem, aqui você tem que olhar os possíveis sujeitos ativos aqui do 27 também. Tem uma outra diferença, né? Que é requisitar a instauração ou instaurar procedimento. Lá no 30, ele dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa, que ele inclusive inclui aí a civil, no caso aí, se for estiver fazendo prova para o Ministério Público, se liga no ICP, né? Inquérito Civil Público, que é de natureza civil, né? Agora, e esse detalhe aqui, ó, sem justa causa fundamental ou contra quem sabe inocente. Então, você tem que ter um dolo muito mais específico aqui ainda, né? Quem sabe se ele não... Muito. Ainda aqui, tem um elemento normativo aqui bem importante aqui, desse contra quem sabe inocente, né? Então, e aí já vem assim uma ideia também para a prova, né? De repente o examinador pega esse elemento, né, contra quem sabe inocente, mistura lá no 27 também, então para a prova objetiva tem que ficar meio atento com isso, né? Porque são parecidos mesmo à primeira vista, né? São parecidos e eles adoram misturar, né? Outro detalhe que eu gosto de falar assim, nesse tipo penal do artigo, especificamente do 30. A diferença da denunciação caluniosa, que é lá do artigo 339 do Código Penal. Importante. A grande diferença é o verbo aqui, ó. Lá no 339 é dar causa à instauração. Então não é a pessoa que instaura, é dar causa à instauração. E no tipo aqui da lei de abuso de autoridade é dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa. Então, toma cuidado aí para não confundir isso aí, porque ele pode vir com aquela casquinha de banana também. Então, você dar causa. É interessante. Pelo dar causa, qualquer um pode dar causa.
aqui no artigo 30 exige a pessoa ter autoridade para dar o início ou proceder Agora é interessante às isso aí, investigações. gente, porque aí, no caso, o particular, o extraneus, né, Diego, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar no específico lá da denunciação caluniosa. Muito provavelmente, né? É Muito muito mais fácil ele provavelmente. entrar lá no denunciação caluniosa. Exceto se tiver uma investigação, aí é um caso muito Uhum. específico, que tem uma interceptação telefônica ou uma telemática da vida, em que fique provado que ele estava ali em conluio e ele É bom participou, para nem questão prática, hein? Para dar Questão aquela. prática. que ele Olha participou só que lindo para diretamente, isso de alguma cair maneira. numa denúncia, né? Para cair Não, numa denúncia fantástico. assim Para questão para prática, numa questão prática e para cair numa denúncia para tipificar essa conduta aí numa denúncia. Olha só que espetáculo. Pois fantástico, é. Ainda bem fantástico. que eu já passei. Não, muito bom. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta para deixar aqui? Nós já vamos encerrando justamente para eu poder salvar a live, né? Porque já está em 52 minutos, então a gente tem que encerrar antes de 60, né? Senão não salva. Não, não salva. Ai, gente, olha, tanta coisa para falar, né? O tempo passou voando. Mas eu acho que Passou foram voando. dicas Diego, tem mais valiosas aí, alguma né? Para colocar no potinho de ouro das dicas. tem mais alguma dica aí, Diego? Alguma consideração? Tenho mais uma aqui, de um tipo penal. Veja Então bem, vamos lá. agora, antes, só falar isso, um adendo ao que você está falando, corroborando o que você está falando. A gente que já pelejou aí nesses concursos públicos da vida e hoje em dia dá aula ou está preparando aula e tal, a gente pensa um pouco a cabeça de examinador. Então, essa análise que a gente está fazendo da lei aqui é importante, porque eu falo, ó, se eu fosse examinador, eu faria isso, a Larissa ou a Luciana, ó, a gente, pô, cuidado com isso, porque isso aí é importante e tal, tal, tal. Então, realmente, anotem as dicas, porque a gente está aí um pouco mais velho que vocês que estão aí fazendo concurso público, né? Já tem uns quilômetros aí, né, É, Diego? E a gente está no nosso dia a dia das promotorias e os colegas que estão nas bancas, né, especialmente de Ministério Público, são colegas que atuam, né, são colegas de Ministério Público que participam das bancas, especialmente aquelas instituições que têm banca própria. Então, eles vão colocar ali provas, o que é tão Que a bem, né? A gente vê, gente vê né? muito o perfil Uhum. do examinador. Então, para a questão de Ministério Público, o Lucas está aqui agradecendo. Então, a gente tem que ter cuidado. São 3 promotores, né, que estão vendo todos os dias essas questões. Então, o aluno tem que ficar ligado que os examinadores também estão vendo tudo isso, né? Exatamente, exatamente. vamos lá. Eu não sei se dá tempo de eu fazer a análise do último aqui Dá, pode falar, pode passar os Vamos lá. O 53 minutos. artigo Dá tempo. 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Mais Vamos uma lá. vez, a importância que foi dada aos advogados aqui na Lei de Abuso de Acesso Autoridade. aos autos. Uhum. Exatamente. Negar acesso ao interessado ou seu defensor aos autos de Que investigação a gente tem que cruzar com a preliminar, súmula, né? TCO, exatamente. Aí vem a súmula número 14 do STF, súmula Uhum. vinculante, pessoal tem que saber isso de cor Essa daí não salteado. cai nas provas, não. Ela é figurinha frequente. Ela É dança, repetida. patina, cai, despenca. Então É, ela despenca, tem ela não todos cai os bem. direitos nas provas de concurso, essa súmula vinculante aí. E qual o parênteses que eu faço, que o destaque que eu faço? Veja bem, jurisprudência tranquila aí do STF e STJ, as diligências em andamento, diligências que ainda estejam pendentes, elas não entrariam tanto na súmula vinculante quanto aí no suposto tipo penal do artigo 32. Então, é Uhum. óbvio que tem que dar acesso ao advogado, amplo acesso, exceto aquela exceçãozinha, isso aí pode ser uma caixinha de banana, aquelas diligências Não. que estejam em andamento, Já vi por exemplo, É. várias vezes, interceptação. principalmente nas provas assim. Tem que dar acesso ao que está documentado, né? Então, o que está em Exatamente. andamento Isso. não tem essa necessidade, né? Isso aí. Bom, gente, eu gostaria de ficar aqui muito mais, porque para mim parece que foram 10 minutos, né? Tem muito mais dica, né? Ali, Tem a gente tem muito outros mais, artigos tem para muito analisar mais. aqui. Muito bom, mas foi fantástico, Diego. A gente não tem como agradecer, foi ótimo, né, estar aqui contigo. Com a Lara, então, né, sempre maravilhoso. E obrigada, olha, estamos sempre aqui, sempre com o nosso quadro aberto e sempre à disposição também, viu, para a gente trocar essas ideias.
Ótimo. Vamos ver se a gente faz mais uma aí antes da prova do MP-DFT, né? Mas outra lei Ótimo, vamos. extravagante aí, eu topo. Isso, vamos fazer sobre outra lei, né? Pessoal, coloca aí se quiserem alguma lei, já deixa a dica aí, a sugestão e a gente faz sobre outra lei, né? Quem sabe até sobre o estatuto, né, Diego, que a gente tinha conversado. Estatuto de Desarmamento, eu topo. Nossa, tem muita coisa, adoro. Estatuto de Desarmamento eu adoro. Tem muita coisa, né? Não, Muito. então pronto, então já é compromisso, ó, já firmamos o compromisso. Faremos o Estatuto de Desarmamento. Isso mesmo. Então, gente, muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos. Aí o áudio da Lari Obrigada tá aí pela falhando. presença, por Tá ter aceito falhando o um nosso pouquinho, convite mais Lari, uma mas a gente vez. tá conseguindo ouvir. Eu só queria de novo agradecer o pessoal que estava aqui com a gente acompanhando a nossa live. De novo agradecer a presença do Diego. Já estamos aí com outro assunto para tratar, vários outros assuntos para tratar, né, desse assunto. A gente pode conversar depois melhor sobre o concurso do MPDFT. Agradecer aí ao Lucas Bandeira, que fez um elogio aí sobre o curso que estou dando lá na Fundação Escola. Super feliz. Tudo que a gente faz aqui é para ajudar vocês a conquistarem o que a gente conquistou, né, no nosso momento. Muito É obrigada verdade. e boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Então, nos esperem que a gente retorna com o Estatuto de Desarmamento, né, Diego? Tá aí, combinado. Um grande abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, 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 gente. tchau. Boa noite, Beijo. Até a pessoal. Bom resto de próxima. semana.